Livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio das suas injustiças suprimem a verdade de Deus. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e seu coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória de um Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser corruptível, às aves e os quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, essa é a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ilumine nesta noite, que seja a revelação do Senhor neste lugar, para trazer um despertar em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ver aonde estamos, mediante ao que o Teu texto diz, o que a Tua palavra diz, e que o Senhor possa gerar algo novo dentro de nós, Pai. Nós cremos, Deus, que o Espírito Santo tem algo precioso a fazer e a falar em nossos corações essa noite, Pai. Então tenha liberdade neste lugar, liberdade para falar, liberdade para agir, para tocar, para se manifestar. O Senhor é o dono deste culto, Pai. Faça conforme o Senhor quiser. É ao nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui lendo uma carta de Romanos. E esse livro de Romanos, foi um livro que mudou a história várias vezes. Um dos livros mais importantes do Novo Testamento. A carta aos Romanos despertou pessoas ao longo da história. Nós temos um teólogo conhecido chamado John Stott, ele disse acerca desse livro: a relação de amor e ódio com Romanos por causa dos prazerosos / dolorosos desafios pessoais do livro. Foi a exposição devastadora do pecado e da culpa universal do ser humano, que Paulo faz em Romanos, de 1 a 3, que me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial, preocupado apenas com as necessidades percebidas das pessoas. Despertou esse grande avivalista. Nós temos também outros homens, como Lutero, como Calvino, que quebraram um ciclo de dominância da igreja sobre as pessoas, um ciclo errado que a igreja cometia naquele momento. E aí foi esse livro, o livro de Romanos, que os despertou, que despertou Lutero, e que despertou John Wesley, e que despertou tantos homens que impactaram a história da igreja. Então, nós colocamos aqui Romanos como uma carta base do Evangelho. Aqui Paulo, ele apresenta o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. E como foi que esse livro aqui foi escrito? Eu sempre gosto de tentar ver o contexto da época em que os livros foram escritos, para quem foi escrito, só para nós entendermos melhor o que a palavra de Deus quer dizer. A igreja de Roma, ela foi fundada por judeus convertidos ao cristianismo. Eles ouviram o Evangelho lá em Jerusalém, eles foram impactados pela palavra dos discípulos. Eles voltam para Roma, porque moravam em Roma, e ali eles começam a cultuar a Deus. E a pouco, gentios começam a chegar. Quem são gentios? Você está aqui me ouvindo e falando, meu Deus, que raio é gentil? É uma pessoa legal, é um gentil. Não, não é isso. Também, no português também. Mas um gentil, mediante a Bíblia, é um não judeu. Então, talvez a maioria de nós que estamos aqui somos gentios. Se tem um judeu aqui, amém, Deus abençoe sua vida, mas grande parte aqui nós somos gentios, não somos judeus. Meu pai não é judeu, minha mãe não é judia, e houve essa mistura ali daqueles dois povos, entre judeus e gentios, e ambos estavam na mesma igreja. Porém,
houve um imperador, Cláudio, em Roma, e esse imperador expulsa os judeus de Roma. E aí, nesse período que eles são expulsos, eles passam aproximadamente 5 anos fora, longe. E aí, a igreja continuou em Roma, continuou com os gentios. E ali, com o passar do tempo, os gentios começaram a abandonar as práticas judaicas, o comportamento judaico. E aí, quando o imperador morre e os judeus voltam para Roma, voltam para suas casas, eles agora se deparam com uma igreja que é diferente da igreja que eles haviam deixado. A igreja agora se tornou menos judaizante. E ali os judeus se sentiram desconfortáveis com aqueles gentios. E ali começou a acontecer um conflito entre judeus, cristãos convertidos ao cristianismo, mas que queriam impor regras do judaísmo a esse cristão gentil. E a treta estava armada. E aí, dentro desse contexto, começam a ter divisões ali na igreja de Roma. Começam a ter pequenas facções ali dentro da igreja, um discorda daquele, que discorda do outro e tal, e isso começa a acontecer. E aí o propósito da carta de Paulo é uma instrução clara, é um norte, é um padrão, é uma base do evangelho para todos. Paulo aqui ele não vai fazer distinção entre judeu e gentil, ele vai colocar um firmamento sólido para todos aqueles que estavam ali. Olha, todos vocês precisam entender isso que eu vou falar, que é a base do evangelho. E também porque Paulo tinha alguns outros interesses com a igreja de Roma, mas que não vem a caso. E aí no texto que nós lemos aqui, Paulo, lá no começo do capítulo, ele se apresenta como Paulo, escravo de Cristo, servo de Deus e tal, e ele começa falando acerca do evangelho, do poder do evangelho, das maravilhas do evangelho. O começo do primeiro capítulo de Romanos é maravilhoso. É um dos capítulos mais empolgantes da Bíblia, que nós podemos ler e reler diversas vezes. E aqui nos versículos que eu li aqui para vocês, nós vamos ver algo diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Paulo ele vai falar agora sobre a ira manifesta de Deus. Eu não sei se você sabia, mas Deus ele se ira. E isso é claro, é revelado na Bíblia. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. A ira de Deus está manifesta, está revelada. Deus, ele não se agrada, ele se ira contra a impiedade e a injustiça. Talvez, querido, você ouça essa palavra ira e te gere desconforto achar que Deus é um Deus irado em determinados momentos. Mas não confunda o seu sentimento de ira com o de Deus. Um sentimento puro, de um ser puro, santo, como Deus, comparado a você que tomou uma fechada no trânsito e ficou irritado com o cara. E que se pudesse, se você pudesse, você ia estourar a cara do meliante. O que acontece? A nossa ira, a nossa revolta, às vezes por motivos fúteis. Eu sou corintiano, se o Corinthians perde eu fico irado. A Kátia sabe. A Kátia é palmeirense e ela torce pro Corinthians. Porque ela, é melhor ganhar mesmo, porque aí você vai ficar triste aí. Mas é uma ira totalmente fútil, não muda nada na minha vida. Mas a ira de Deus, ela é manifesta contra tudo aquilo que não pode acontecer no mundo. A injustiça do homem é algo que deixa Deus irado, não pode acontecer. Deus não aceita isso. E também a impiedade. O que é a impiedade? São as pessoas que não reconhecem Deus como Senhor. São pessoas ímpias, são pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam no seu poder, não acreditam na manifestação de Deus. E essa ira é manifesta. E é engraçado porque Deus, ele é o nosso ser criador. Isso é algo que talvez nós não precisamos gastar tempo para explicar. Há uns anos atrás, no meio do tempo de várias evoluções que aconteceram no mundo, era engraçado achar nos meios acadêmicos que existe um ser criador, um Deus criador. Hoje, até mesmo a ciência reconhece que talvez é verdade tenha um Deus criador. Talvez a pessoa não identifique que é o Deus bíblico, o Deus criador, mas eles entendem que, tá bom, pelo universo ser tão complexo, alguém fez isso aqui. Existe uma ordem, existe um padrão, existe um DNA, existe um código. Quem é programador aqui sabe, não existe programa sem código. Então alguém pensou esse universo. Então, como Deus ele cria todas as coisas, ele criou o ser humano com um DNA, com um padrão.
E todos os seres humanos, lá no fundo, eles sabem que existe um Criador. Lá no fundo. Às vezes você não admite, às vezes você não reconhece, às vezes você fala, não, nada a ver. Mas lá no fundo, você sabe que existe um ser Criador. Talvez essa pequena carência que te trouxe até aqui hoje. Talvez você não gosta muito de igreja, não gosta muito de crente, foi meio forçado a vir até aqui. Mas lá dentro de você existe um negocinho que fala, puxa, existe um Deus e eu preciso ter contato com esse Deus. Todos os seres humanos têm isso dentro deles, todos. Isso está no nosso DNA, na nossa genética. Não é à toa que tantos povos desconhecidos, você chega lá e existe um Deus. Porque existe uma necessidade dentro do ser humano, de adoração. E é engraçado que todos eles entendem que nós vamos prestar contas em algum momento. Todas as religiões entendem que existe um momento de prestação de contas. Eu ouvi uma frase muito boa ontem que fala assim, todo mundo é ateu, até o pitbull pular da cerca. Você é ateu. Pulou, meu Deus. Então, queridos, isso é universal. Esse sentimento de Deus, esse sentimento de prestação de contas, às vezes de culpa, isso é inerente ao ser humano. E aí, existe um homem que tenta suprimir essa verdade. Muitas vezes nós tentamos abafar essa verdade porque isso é desconfortável. Parece que você vive com uma culpa, parece que você vive com uma guerra interior, da sua vontade para algo que diz que você está errado. E de repente eu estou falando aqui com uma pessoa que nem é cristã. E se você não é cristão, às vezes existem atitudes que você toma que ninguém te falou que você está errado, mas você sabe que está errado. Não dá muito bem nem para explicar. É algo que surge de dentro. Você acordou e falou, eu não posso fazer isso, isso aqui é errado, isso aqui não é certo, isso aqui... E você não tem nenhum padrão bíblico, você não tem nenhum padrão cristocêntrico, vamos dizer assim. Cristão judaico, como a sociedade diz. E aí, dentro dessa guerra moral que existe dentro do homem, é a tentativa do homem suprimir a verdade de Deus. Porque Deus ele deixou uma verdade absoluta para os homens. Na terra, quando Ele nos criou, e dentro dessa verdade, Ele se deixou conhecer aos homens. Você fala, Rafael, como que eu conheço Deus? Através de tudo que Ele criou. E Deus, Ele não está tentando te provar que Ele existe. Eu não sei se você já percebeu isso. Ele não está aqui tentando falar, olha, eu estou aqui, eu sou Deus, eu sou legal, eu sou bacana. Ele não aparece de manhã quando você acorda. Ele não chega assim, te dá uma surpresa. Ele não é uma pessoa que está preocupada em fazer com que você tenha certeza que Ele existe. Porque Deus já se manifestou. A Bíblia fala que Deus, que tudo que Deus criou, que todas as obras da mão de Deus provam e testemunham que Ele existe. Querido, Deus, às vezes você pode querer tentar Deus. Falar, Deus, se você existe, e não sei o quê. Eu já vi gente xingar Deus, praguejar contra Deus, achando que vai abalar alguma coisa. Querido, Deus ele não está preocupado, Ele não está tentando te provar alguma coisa. Ele fez, Ele é. Ele fez e Ele é. Ele é muito maior do que os seus pequenos raciocínios aí, e os seus dilemas. E aí, dentro desse impasse, dentro dessa guerra que acontece dentro de todos os homens, a maioria dos homens acabam calando a verdade de Deus. A maioria dos homens acabam silenciando essa voz. Parece que a moralidade que guia o mundo, que algumas coisas nós achamos absurdo. Se você diz, não existe Deus, querido, como que você acredita em algum tipo de moralidade? Se não existe Deus, não existe padrão de moralidade. Não existe certo e errado. É igual alguém falar, eu não acredito que existe oxigênio. E ficar 1 hora falando, respirando. É você falando, olha, a sociedade devia fazer isso, porque isso é o certo. Quem disse que é o certo? Se não existe Deus, não existe certo. Se não existe Deus, não existe o errado. Deus é o padrão, Deus é o guia da moralidade humana. Nós precisamos entender isso. E aí, dentro dessa guerra, a vontade do homem, ela começa a prevalecer. E aí o homem faz uma coisa que todo mundo aqui às vezes já fez, ou está fazendo, ou vai fazer, porque é inerente ao ser humano.
Porque tendo todo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória do Deus corruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Quando o homem ganha essa guerra com Deus, o homem se torna um idólatra. Sabe por quê? Porque todos nós aqui fomos criados para a adoração. Você foi criado para a adoração. E saiba que a todo momento você adora alguma coisa ou alguém. Em todos os momentos, ou você adora a coisas de Deus, você adora a Deus, coloca Ele no cerne, no centro da sua vida. Se Deus não estiver lá, algo vai estar. E o ser humano é especialista em colocar coisas boas no lugar de Deus. Especialista. E aí essa idolatria, isso que nós fazemos, entregar glória para algo, para um ser humano, para uma imagem, quando isso acontece, nós começamos a ser roubados. O que acontece quando as pessoas se recusam a reconhecer Deus e depender dEle? Não paramos de adorar, apenas mudamos o objeto da nossa adoração. Em nenhum momento você para de adorar, você só muda. Se você não está adorando a Deus, você está adorando alguma coisa. Só muda. E é flutuante. Porque se Deus não está no centro, a base, você vai flutuar. Entre as coisas que de repente vão te dar prazer, te dar segurança, te dar propósito, te dar confiabilidade de que você está num caminho certo, te dar até uma revolta, te dar tantas coisas que às vezes você precisa se alimentar. E isso vai roubando o lugar de Deus na sua vida. Porque, gente, nós precisamos ter propósito. Hoje é comum nós conversarmos com jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e falar para ele, olha, você vai ter uma oportunidade de trabalho assim, 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 que você vai ganhar milhões de reais. E outra que você vai ganhar um pouco menos, porém você vai fazer o seu propósito. Você vai fazer aquilo que você foi criado para fazer, você vai amar trabalhar nisso. A maioria das pessoas hoje estão escolhendo fazer o que amam, ao invés de fazer aquilo que dá mais dinheiro. Porque o senso de propósito hoje no ser humano é muito maior do que a conta bancária. Muito maior. Então, querido, quando isso acontece, quando você está na busca de um propósito, na busca de algo que prenda a sua atenção, a sua lealdade, a sua imaginação, as suas esperanças mais profundas, ali você coloca a sua adoração. Como eu falei, o homem adora converter algo bom em Deus. Algo bom. Muitas vezes o seu ídolo é legal, é bom. É bom você fazer algo por isso. Mas está no lugar errado na sua vida. E quando eu estou falando de ídolos aqui, de adoração, de você ser um idólatra, parece que eu estou falando para uma pessoa beata, que adora um santo, que se prostra diante de uma imagem. Não, eu estou falando de pessoas comuns. Estou falando de pessoas que vivem as suas vidas e colocam coisas a todo momento no lugar de Deus. Querido, nós somos fábrica de deuses. Leia a história da humanidade, você vai ver zilhões de deuses em todas as culturas, porque é uma carência do homem. E aí hoje eu estou falando aqui com a maioria das pessoas que são cristãs, eu acredito, se dizem ser fiéis a Jesus Cristo e tal. Mas aí no decorrer da vida, do dia a dia, dos dilemas e tal, talvez, querido, na sua vida você colocou a sua família no lugar de Deus. E a sua família é o seu ídolo. E você mata e morre pelos seus filhos, sim, você tem que fazer isso. Mas você coloca eles num lugar que está acima de Deus nas suas prioridades. Já ouviu aquele discurso do pai trabalhador que fala, não, eu estou fazendo tudo para te dar do melhor, não sei o quê. Aí ele não passa tempo com o filho, porque ele trabalha tanto, porque ele quer dar a Mercedes para o filho, porque ele quer dar o melhor para o filho. E aí ele sacrifica tempo com o filho para fazer as coisas pelo filho, porque se tornou um ídolo. Porque o filho ter algo melhor do que o que ele teve é um ídolo para ele. E ele corre atrás disso.
Ou mesmo esposa, marido, namorado, namorada, mãe, pai, às vezes são ídolos. Quantos jovens eu conheço, eu sou líder de jovens há uns anos, quantos jovens eu conheço que terminam o namoro e saem da igreja? Por quê? Porque o namoro era um ídolo, que a namorada ou o namorado era um ídolo, estava no lugar de Deus, estava à frente de Deus na sua vida, e quando isso acontece, a pessoa se perde. Carreira pode ser seu ídolo, uma carreira legal, sabe, o ser humano gosta de falar, o que você trabalha? Eu sou uma pessoa muito importante, tenho uma sala muito, muito grande, num prédio na Berrine, na Faria Lima, sei lá. Não, eu vou explicar para você. As pessoas gostam, e isso são ídolos que as pessoas têm, uma carreira, trabalho, viagens, um padrão social que mostra ali nas redes sociais para todo mundo, olha o que eu vivo, olha o que eu tenho, o que você não tem, olha como é a minha terça-feira e a sua, a pessoa está lá na Maldivas e você no trânsito. É um ídolo para ela nem desfruta aquilo que ela tem, ela nem desfruta os lugares que ela está, porque ela precisa mostrar o ídolo dela, o Deus a quem ela serve, e ela nem tem prazer. Quantas pessoas vivem em mansões e são tristes? Porque aquilo é um Deus, porque ela achou que se ela tivesse a mansão ela seria feliz, e ela não é. E ainda está ruim. E aí também tem os prazeres da vida, sexo, alegria, entretenimento, prazeres que às vezes Deus quer que você tenha, mas não agora. Não para este momento, e aí você quer aquilo a todo custo, e você sacrifica tudo pelo seu prazer, você sacrifica todos pelo seu prazer. Querido, não é agora, não é o tempo, não é o momento, não é nessa dose, não é assim, não deve ser o seu ídolo, você não deve fazer tudo em prol disso. E aí para os mais espirituais, igreja pode ser o seu ídolo. Pastor pode ser o seu ídolo. Líderes podem ser seus ídolos. Sabia? Ministério pode ser um ídolo. Hoje em dia, infelizmente, no Brasil existe uma cultura de idolatria a pregadores. E você não está indo mais lá ouvir aquela pessoa para saber o que ela de Deus pode falar para a sua vida, tocar na sua vida, enfim, fazer a diferença. Não, você cultua a pessoa. Você coloca a pessoa num lugar que ela não deve estar na sua vida, como se aquela pessoa tivesse as respostas para você. E está cheio de guia, de guru, de coaching, de um monte de coisa, tentando canalizar essa sua energia para ela, aonde você vai olhar para ela e ter ali as suas esperanças sanadas, por um ser, por uma pessoa, um ser corruptível, assim como a palavra acabou de falar, e aí nós trocamos a glória de um Deus incorruptível, para adorar uns perrapados, que fala um monte de baboseira e te engana, e você está lá, essa pessoa tem a solução para a minha vida. Querido, Jesus Cristo tem a solução para a sua vida. Não é pessoa, não é líder. Hoje em dia não existe sumo sacerdote na terra. Ninguém pode intermediar entre você e Deus. Você tem livre acesso a Deus. Você não pode terceirizar isso na sua vida. Você não pode colocar uma pessoa à frente. Você precisa entender que existem canais nessa terra que nos aproximam de Deus. Mas Ele é a fonte da água que nós devemos beber. Deus é a fonte. Não adore canal. Não dependa a sua vida de um canal. Sabe por quê? Porque canais secam. Canais secam. Se você tem um canal de água passando por aqui, ele pode mudar o curso e a água pode parar de passar por ali e você vai morrer, porque você está com a sua esperança no lugar errado. Não troque a glória de um Deus incorruptível por pessoas corruptíveis. Por pessoas pequenas e pecadoras, querido. Querido, eu sou um pobre, miserável pecador.
Eu, antes de vir para cá, estava chorando na minha casa, ajoelhado, falando: Deus, eu preciso colocar isso em prática na minha vida todos os dias. Eu preciso do Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso estar nos pés do Senhor. Deus, por favor, muda a minha vida, eu preciso adorar ao Senhor e ao Senhor somente. Eu tenho que parar de me corromper, parar de me prostituir com esses ídolos. Eu preciso do Senhor na minha vida. Querido, você está se prostituindo com outros ídolos, e trocando a glória de Deus, e se afastando de Deus, e calando a voz do Espírito Santo, e calando a voz de Deus no seu ouvido. Aí você pode falar para mim: não, Rafael, mas eu estou vivendo um momento de paz na minha vida, está tudo bem, eu estou bem, estou seguro, estou tranquilo, está legal. E aí você está vindo me dar essa palavra aqui, toda errada. Quando eu estou seguro, está tudo legal, está tudo bem. Se está tudo bem, talvez é porque está tudo errado. Se não te incomoda, se não existe o Espírito Santo falando, se não existe uma guerra contra a carne, contra as suas vontades, contra aquilo que você quer fazer, se quando você mente não gera mais desconforto, se quando você engana alguém não gera mais, não gera, é porque está tudo errado. É porque talvez você esteja num estágio pior do que você imagina, querido. E aí, qual é o fruto da idolatria? Qual é o resultado da nossa idolatria? Quando nós trocamos a glória de Deus por seres humanos, imagens, animais, qualquer outro tipo de coisa, o que acontece? A ira de Deus se manifesta. É isso que acontece. A ira de Deus, ela é despejada contra o homem. E sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer por você? É deixar você fazer o que quiser da sua vida. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer por você. Se Deus parou de tentar com você, se Deus parou de tentar chamar a tua atenção, se Deus parou de tentar: ei, calma, você está indo pelo caminho errado, não é por aí. Se Deus parou de fazer isso, é porque Deus já largou mão. E isso é a pior coisa que Ele pode fazer por você. Nossa, Rafael, que duro isso que você está falando. Então leia a Bíblia. Versículo 24: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Amém. Existe uma frase de um filósofo que diz: quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas orações. Às vezes, querido, quando Deus te deixa fazer o que você quer, não é resultado de que, eu estou no caminho certo. Quantas pessoas eu já conversei, cegas pelo engano, cegas pelo seu próprio pecado, cegas pela sua própria maldade, que estavam lá desesperadas para fazer aquilo que queriam, desesperadas para irem contra a vontade de Deus para as suas vidas, e aí em algum momento elas sentiram paz e segurança nas suas decisões. Você fala: querido, mas esse caminho é um caminho de perdição, é um caminho de destruição, sai dessa rota, vai dar errado para a sua vida, pelo amor de Deus, você não está vendo para onde a sua vida está caminhando, e a pessoa: não, está tudo bem. Está tudo bem. Se está tudo bem é porque talvez Deus já deixou você fazer o que você quiser. E isso é a pior coisa que Deus poderia deixar. É você viver a sua vida como você quiser. É você pecar todo dia. E sabe qual é o fruto da idolatria? É Deus soltar o freio. Existe um freio de mão que todo dia fica lá com a gente. A gente vai, Deus... Deus, opa, segura. E a gente vive nessa. Se Deus soltar o freio de mão, querido, você vai embora. Você vai embora. E aí, nós cedemos aos nossos impulsos, nós cedemos ao nosso pecado. E aí o castigo para o pecado é pecar mais ainda.
E aí a punição para o pecado é pecar mais ainda, é continuar pecando, é o imoral ficar sem castigo, é uma falsa segurança nos prazeres deste mundo, é uma cultura que hoje em dia nós vemos que existe um culto contra Deus, um culto contra os princípios de Deus, um culto contra o que a palavra de Deus diz ser certo, e hoje em dia os valores foram trocados. Aquela velha frase que o nosso avô adora falar, que é o poste está mijando no cachorro. Porque os princípios mudaram, que aquilo que era certo, aquilo que todos nós entendíamos como sendo a palavra de Deus, absolutos da palavra de Deus, as pessoas olham e falam, não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. E isso já é natural para as pessoas. Isso já é bonito para as pessoas, já é belo, já é admirado, já é aplaudido. Quando as pessoas suprimem a verdade de Deus. Querido, nós estamos em guerra. E essa guerra é pela verdade da palavra de Deus. E ela está tentando, as pessoas estão tentando suprimir essa verdade todos os dias. Todos os dias. São as pessoas tentando suprimir e Deus falando e a sua igreja falando. Só que o problema é que muita gente dentro da igreja também está fazendo a mesma coisa. Também está suprimindo a verdade. Também está calando a voz de Deus. E talvez já não existe mais guerra em você. Sabe o que Deus diz lá em Salmos 81, 10? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei, mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim, assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Olha o que a palavra de Deus diz com o povo dele lá no deserto. Eu estou aqui, estou tentando falar com vocês, eu quero fazer, eu sou Deus, eu cuido de vocês, eu sou um Deus bom, mas vocês são teimosos. E se você quiser fazer, vai, faz. Parabéns. Quer que eu pague o seu Uber? Para você ir lá? Eu pago. Atos 7, a partir do versículo 41. Naqueles dias, fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. No momento lá no deserto, quando Israel constrói um bezerro para adorar aquele bezerro, Deus ele se afasta e ele entrega. Queridos, nessa noite o Espírito Santo quer nos despertar ao alvo da nossa adoração, ao foco da nossa adoração, ao lugar aonde as nossas vidas se concentram. Quem você adora? Faça-se essa pergunta nesta noite em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa trazer uma revelação clara da sua vida, dos seus dias, das suas prioridades, daquilo que você gasta o seu tempo, energia, dinheiro, daquilo que você deposita as suas esperanças e necessidades, daquilo que você coloca todo o seu empenho e sacrifica coisas em prol disso. Quem você tem adorado? Querido, seu ídolo vai te matar. O seu ídolo vai te afastar da vontade de Deus e do melhor de Deus para a sua vida. E Deus está desesperado nessa noite, te chamando a atenção. Acorda, meu querido, acorda, porque você está caminhando numa estrada de morte e destruição. Mas hoje, o Espírito Santo quer te chacoalhar nessa noite. Hoje o Espírito Santo quer te chacoalhar e trazer à tona para onde você está caminhando, para onde está indo o seu carrinho, para onde você está trilhando essa estrada, para onde estão indo os seus dias, para onde vai a sua adoração, diante de quem você se prostra, diante de qual ídolo você se prostitui. Hoje é uma noite de arrependimento. Mensagem pouco pregada nas igrejas por aí. Arrependam-se. Sabe a primeira coisa que Jesus falou quando ele começou o seu ministério aqui na terra? Arrependam-se. Será que nessa noite nós precisamos nos arrepender? Nos arrepender? Falar, Deus, realmente,
eu coloquei o ídolo no lugar errado. Coloquei talvez a minha família no lugar errado, talvez as minhas prioridades, talvez o meu tempo, talvez a minha energia, talvez as minhas vontades, eu coloquei no lugar errado. E eu estou adorando isso aqui, Deus. Talvez você esteja adorando ideologia política e brigando por isso, à torta e à direita. Querido, isso é vão, isso é corruptível. Eu não preciso falar que o político que você adora é corrupto, qualquer um dele. Nossa, Rafael, você está chamando o meu político de corrupto? Eu sou corrupto. Eu tenho que lutar contra a minha própria corrupção todos os dias. Você é corrupto. Você precisa lutar contra a sua própria corrupção todos os dias. Imagina um político. E está lá o seu ídolo, uma ideologia política. E está lá a sua adoração. E você abre mão de amigos, de parentes, não fala mais com o pai, não fala mais com a mãe. Não, porque meu pai é isso, meu pai é reacionário. Meu pai é petralha. Não aguento mais, não quero saber. Querido, acorda. Olha o que tudo isso tem destruído nas nossas vidas. Nessa noite, reconheça aonde você está. E nessa noite, querido, adore a Deus. Nessa noite, querido, adore a Deus. Nessa noite, mude a rota, o alvo, o foco da sua adoração para aquele que você nunca deveria ter tirado do lugar. Para aquele que você nunca deveria ter tirado a atenção. Para aquele que você nunca deveria ter tirado do lugar certo na sua vida. Pega Jesus Cristo hoje e fala: Jesus, me perdoe, por favor, está aqui o centro da minha vida, está aqui tudo aquilo que eu sou, o que eu tenho, está nas tuas mãos. Jesus Cristo, por favor, tome conta da minha vida, seja o centro, seja tudo, esteja no alvo, esteja no foco. Eu te entrego tudo, eu te rendo tudo, eu entrego nas tuas mãos, eu te dou graças. A minha família, a minha casa, o meu trabalho, tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, está diante do Senhor. Pai, me perdoa porque eu me prostituí com esses deuses. Me perdoa porque meu coração ficou cego, porque eu fiquei obscuro pelas maldades deste mundo. Me perdoa. Jesus, toma conta, esteja no centro da minha vida, esteja no centro. Toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, no meu trabalho, na minha família, na minha casa. Toma o teu lugar, esteja lá, reine sobre isso. Porque, Jesus, eu quero que o Senhor esteja no lugar que é devido na minha vida, na minha casa. Querido, a sua família precisa voltar a adorar Jesus, a sua vida precisa voltar a adorar Jesus, e só Ele. Jesus Cristo não divide a sua glória com ninguém. Ele não quer ter uma parte de você, ou Ele tem você por completo, ou nada. Ele quer estar no centro, Ele quer ser adorado. Certa vez foram perguntar para Jesus: o que é mais importante da lei? Adore a Deus. Se eu pudesse resumir a lei, o que importa, o que vale? Adore a Deus. Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Se der para resumir, se der para colocar em poucas palavras, isso é o que importa, é o que vale, é o que faz diferença, é o que muda as coisas, é o que deve estar no centro. A palavra de Deus diz em Lucas 4:8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Somente a Ele. Somente a Ele. Somente a Ele preste culto, somente a Ele adore, somente a Ele renda a sua adoração, somente a Ele renda a sua vida, somente a Ele renda o seu trabalho, somente a Ele, somente a Ele. Não divida com ninguém, não divida com nada, não compartilhe com nada, somente a Ele. Entregue somente a Ele a sua adoração. Querido, quando você muda o foco da sua adoração, Deus muda o foco da sua vida. Deus muda a direção da sua vida.
E sabe essas vontades carnais que todos os dias têm guerreado contra você? Deus te dá apoio, suporte, força para vencer, porque o Evangelho de Deus é suficiente. Nos textos anteriores aqui em Romanos diz que o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê, é poder, é força, é virtude, é bondade, de tudo aquilo que não existe em nós, mas Deus nos dá. Deus te dá algo que você não tem, Deus te dá uma bondade que você não tem, um amor que você não tem, uma graça que você não tem, porque Ele é perfeito e Ele escolhe compartilhar com você a sua natureza, o seu amor e tudo aquilo que nós necessitamos dEle. Renda a Ele a sua vida nessa noite, meu querido. Renda a Ele a sua casa nessa noite. Deus tem um novo começo para a sua vida. Se você simplesmente colocar Ele no centro, colocar Ele no alvo, no foco, Ele pode mudar todas as coisas. Tudo pode ser diferente a partir de hoje. É sério que você quer voltar para essa vidinha que você estava vivendo? É sério que você estava querendo voltar para esses deuses que você estava servindo? É sério? Era isso aí que te dava prazer? Nossa, que demais, que bacana, nossa, como você se diverte, como você é alegre. Mentira, a alegria é falsa, o prazer é falso, a satisfação é falsa. Por que você está falando isso, Rafael? Porque eu vivo a verdadeira alegria em Deus. Porque eu experimento todos os dias uma paz, que a tempestade está batendo, os ventos estão soprando, e eu sinto Jesus Cristo na minha vida, no barco lá, sentadinho, falando, ei, calma, está tudo bem, espera, fica tranquilo, fica seguro, porque eu estou aqui, eu sou a sua paz, eu sou a sua segurança, eu sou a sua alegria, eu sou o seu conforto, eu sou o seu zelo, e querido, em todos os momentos, em todas as adversidades, Ele está lá, Ele está presente, nos seus momentos de maior dor, Ele vai estar lá. E vai ser presente. Seus momentos de maior alegria, Ele também vai estar lá festejando com você, porque esse Deus a quem nós servimos é completo. Ele é completo. Ele é completo. Ele é completo. É muito melhor. Quantas vezes nós ouvimos isso? É muito melhor estar no vale com Deus do que na montanha mais alta, na casa mais bonita, no palácio mais majestoso sem Deus. É melhor estar com Ele na tribulação, porque passa, e porque Ele continua sendo fiel, e porque Ele prova a sua bondade, e porque Ele te dá segurança, porque Ele mostra a todo momento o seu poder. Que o Espírito Santo comece algo novo aqui nessa noite, algo novo nas nossas vidas, algo novo dentro de nós, que uma prioridade que talvez não tinha antes, a gente comece a colocar em prática todos os dias, acordar de manhã e falar, ei Jesus, calma, eu estava indo fazer tudo, eu estava indo começar minhas coisas, estava indo começar meu trabalho, mas espera Jesus, toma o centro da minha vida, do meu dia, Jesus Cristo, vai à frente, faça o que o Senhor quiser, seja a prioridade no meu dia, mesmo o Senhor Jesus que dê tudo errado, eu sei que o Senhor Jesus está no barco, e se der tudo certo é porque o Senhor está no barco também, e eu vou passar com o Senhor nas provas, nas tribulações, nas festas, nos banquetes, todos os dias eu vou escolher viver com o Senhor, Pai, porque nada nessa terra pode me separar desse amor, nada nesse mundo pode me separar do amor de Deus, da sua bondade, da sua graça. Então Jesus, eu escolho todos os dias, seja o meu Deus, eu escolho todos os dias, seja o meu Senhor, eu escolho todos os dias, caminhe comigo, e seja do meu lado, ande ao meu lado, eu não quero viver sem a tua presença, eu não quero estar longe do Senhor, seja o meu Deus, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, seja tudo em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus.